Na Europa do século XX, em razão das descobertas científicas, a exemplo da teoria da relatividade de Albert Einstein e do surgimento da psicanálise de Sigmund Freud, da ampliação da educação, dos desenvolvimentos tecnológicos e industriais, como a massificação das ferrovias e da eletricidade, a criação do telefone e o advento da máquina fotográfica, acomodou completamente a comunicação do artista para com o retrato do real. E de todas as outras transformações impulsionadas pela Revolução Industrial do século XIX, surgiu um conjunto de movimentos artísticos chamado vanguardas europeias, entre o qual se encontra o expressionismo. Em outras palavras, a tecnologia e a velocidade do cenário europeu se fizeram terreno para a proliferação de observações e questionamentos acerca de tempo, espaço e mente humana, provocando incertezas em grande parte do coletivo. Nascido na Alemanha em data próxima a 1905, sendo paralelo, portanto, ao fauvismo, o expressionismo, também chamado de expressionismo alemão devido à origem e ao reluzente realce em tal região, como o próprio nome sugere, é a expressão do artista diante do mundo. Porém, ao criar algo, a expressão não é quase que inerente ao indivíduo? Fazer arte já não é uma ação que exige um olhar próprio? Bem, o conceito de expressionismo é bastante amplo. Contudo, algo importantíssimo a se acentuar é que o centro agora é o sujeito em sua subjetividade, peculiaridade e individualidade. Desta maneira, essa tendência artística é uma reação à racionalidade e objetividade pregada anteriormente no impressionismo ou em qualquer outra esfera considerada agora tradicional. Assim como afirma o Manifesto Expressionista divulgado em 1918, a estética expressionista seria fruto da experiência pessoal do artista em conexão com a procura por algo não existente. A originalidade da obra, então, estaria na percepção individual e única da realidade. Além da representação do abstrato, substancialmente sentimentos humanos, os artistas valorizavam também a arte enquanto ação, isto é, a arte enquanto crítica social. Esse caráter crítico será muito bem visto a partir de 1914, com a Primeira Guerra Mundial, a qual é um fator influenciador das manifestações do período. Quanto às características estéticas, enfatiza-se nas pinturas o uso das cores vibrantes e fortes, que justamente objetivavam a representação do real e da realidade disforme, devido ao fato de que a representação da realidade era dada através da óptica do pintor. Além disso, os temas eram ditos pessimistas, mornos e sombrios. Neste caso, a abordagem verdadeira e intensa das sensações e emoções, bem como a subjetividade nua e crua, provocava esta concepção. Ao longo da história da arte expressionista, tem-se dois grupos de destaque, Die Bruck e Der Blaue Reiter. O primeiro mencionado, com limiar na cidade de Dresden no ano de 1905, significa a ponte e tem princípio na frase: o importante do homem é que ele é uma ponte e não um fim. Retirada do livro Also sprach Zarathustra, de Friedrich Nietzsche. Isto porque, perante a conjuntura da Belle Époque, de paz e desenvolvimento, os artistas dessa vertente, ao mesmo tempo que estimulados, sentiam receio sobre a arte do futuro. Por isso, pretendiam ser uma ponte para o indefinido futuro artístico. Assim, percebe-se forte dramaticidade e presença do existencialismo trágico. Os artistas de mais destaque dentro desse panorama foram Ernst Kircher, Erich Hickel e Carl Schmitt Rottluff. Eles não retratavam fielmente o real, mas sim os sentimentos e emoções por ele provocadas, trabalhando várias vezes com gravuras e cenas de banhistas. O fim desse grupo foi em 1913, quando o outro já ganhava popularidade, o Der Blaue Reiter. Esta linha artística, apoiada pelo jornal Der Zeitung,
A Tempestade, o qual foi responsável por conceder aos movimentos visibilidade, foi fundada por Franz Marc e Wesley Kandinsky, considerados artistas basilares da vertente em questão. O nome do grupo nasceu da união da paixão de Franz Marc pelos cavalos e do Wesley Kandinsky pela cor azul. Semelhantemente aos artistas da ponte, eles rejeitavam o aspecto material, planejando a análise do mundo através de sensações e sentimentos internos. Entretanto, diferentemente buscavam a essência, o espiritual, indo ao encontro com a abstração, o elemento místico. Diziam-se ser uma expressão inconsciente, espontânea, interior. Além do mais, em contraposição, as gravuras do grupo anterior utilizavam-se muitas aquarelas e dava-se como música uma grande importância. Infelizmente, com a feroz pressão da Segunda Guerra Mundial e outros motivos, o grupo se desfez. Como pode-se notar, o expressionismo é mais explorado nas pinturas. No entanto, ele englobou todas as áreas daquele momento, desde a primeira até a sétima forma de arte. A arquitetura, por exemplo, era dada pela experimentação e atentava-se principalmente para o simbolismo e figurativismo, fazendo uso de técnicas como o anamorfismo, que era a distorção de construções. As obras mais características são o Pavilhão de Vidro, por Bruno Taut, o Complexo Woga, por Eric Mendelsohn, e Chile House, por Fritz Roger. Já na escultura, havia a perspectiva de cada artista, sendo Ernst Barlach, Wilhelm Lembruck e Kati Kovitz os mais realçados. Não sei se vocês se perguntaram o porquê de Missa Sombria, porém, aqui está a resposta. É uma referência ao famoso e intrigante cinema expressionista alemão. Ele conta com um estilado amorfo e bizarro, juntamente à expressão muda, vinhetas e tons de preto e branco. Na introdução feita, foram colocadas cenas animadas das pinturas de Van Gogh, precursor do expressionismo e conhecido por suas pinceladas dramáticas e uso de cores vibrantes, bem como cenas de dois filmes mais conhecidos do cinema expressionista, Nosferatu, de F.W. Murnau, e O Gabinete do Dr. Caligari, de Robert Wiene. O expressionismo é um movimento de grande importância e valor. Seus altos e baixos ao longo da história não significam que não teve sua essência permeada por décadas. Ele deixou heranças e teve reflexos em movimentos posteriores, tal como o expressionismo abstrato nos Estados Unidos por volta da década de 50 e o neo-expressionismo alemão na década de 80. Foram vários artistas e obras, e seria ótimo dar reconhecimento a todos, mas é realmente complicado devido à sua abrangência. Enfim, não possuímos tanta propriedade para falar de arte quanto os próprios criadores. Então, por que não os deixar falar? Olá, sou o pintor norueguês Edvard Munch, e vocês com certeza conhecem minha obra mais famosa, e que é também uma das referências do expressionismo, o grito. Sim, minha vida foi soturna e ambígua. Eu herdei dois dos inimigos mais terríveis da humanidade, a herança da doença e da insanidade. Minha família tinha uma saúde muito frágil. Minha mãe morreu de tuberculose quando eu tinha 5 anos. 9 anos depois, minha irmã também. E depois, minha irmã mais nova foi internada por causa de problemas mentais. Eu tinha que passar as temporadas de inverno em casa. Não podia ir à escola. Isso me fez praticar mais no tempo livre. Eu adorava fazer autorretratos. Se você tivesse minha óptica, veria um ser lamentável, insano, doente e solitário. Obviamente meu pai, que era certamente duvidoso, uma mistura de humanidade e loucura, não me apoiou quando eu disse que queria ser pintor, ainda que tenha me ajudado financeiramente em alguns momentos. Um dos trabalhos mais marcantes foi uma exposição de 22 criações, chamada Freeze of Life. Nomeei essas pinturas com nomes abstratos, como desespero, melancolia, ansiedade, ciúmes e o grito. Diziam que eu fazia pintura da alma, e eu realmente buscava isso. Ouvi dizer que depois da minha morte, Hitler tentou abafar toda a minha trajetória. Porém, permaneci voando os céus, e além da valorização das minhas obras, atualmente até mesmo meu rosto está estampado na nota de 1000 coroas norueguesas. Bom dia, meu nome é Ernst Ludwig Kirchner, sou um pintor alemão e participei, se posso dizer, da linha de frente do grupo Die Brücke durante o período do expressionismo. Eu trabalhei em muitas coisas,
decorações domiciliares e de capelas, por exemplo. No entanto, foi na pintura que me encontrei. Pintei mais de 1000 obras, mas você quer saber sobre minha família, não? O que posso dizer é que, enquanto jovem, fui ensinado pelo meu pai a realizar xilogravuras, o que foi imensamente útil no meu futuro, já que eu e meus amigos do Die Brook utilizamos muito dessa técnica. Serei sincero, se tu interpretas a ti mesmo como um reflexo de suas pinturas, eu me via como um observador no início. Contudo, com a eclosão da Primeira Guerra Mundial, eu me tornei um sujeito perturbado. E mesmo que tivesse alguns momentos de paz e ordem, morri doente e sozinho. Eu sempre gostei de pinceladas curtas e agressivas, de explorar a bidimensionalidade atrelada à simplicidade, a geometrização das formas e também, é claro, a emoção e sentimento de cada curva, cada tom. Tenho para mim também que um dos meus maiores feitos foi fundar o grupo Die Brook. Então acredito que posso afirmar que uma das pinturas de maior importância foi aquela que representa esta associação de amigos artistas, a rua. Embora eu tenha encurtado minha vida, fico contente que sou até hoje lembrado. Obrigado. Olá, eu me chamo Vassily Kandinsky. Eu nasci na Rússia, porém eu adquiri outras 2 cidadanias ao longo da minha existência, uma alemã e outra francesa. Ah, e claro, eu participei do grupo Der Blaue Reiter. Eu me lembro que comecei a estudar pintura, todavia não achei interessante. Eles nos ensinavam a representar modelos inexpressivos e eu queria pintar as cores ao ar livre. Eu amava a liberdade de utilizar tons intensos, sombras brutas e ainda textura. Às vezes eu colocava areia. Depois passei a incluir mais formas geométricas. Como eu me vejo? Bom, como uma obra abstrata? Talvez pouco compreendida no princípio, mas com um poder imenso. Minhas obras eram especialmente inconscientes, na maior parte despertando de repente expressões de eventos de um caráter interior e, portanto, impressões da natureza interna. Minhas obras protagonistas são o conjunto que compreende as composições, mas principalmente a composição 7, composição 8 e composição 10. O Cavaleiro Azul, Beleza Russa em uma Paisagem e outras. Para mim, a cor azul é a mais especial. Esta cor da espiritualidade e que desperta o desejo humano pelo eterno. Ah, outra coisa, acredito que os sons e a forma têm uma relação bastante intensa. Analise minhas obras e encontrará certa musicalidade nelas. Agora que vocês conhecem o movimento, os artistas e suas obras, por que não testar os conhecimentos? O que me diz de um jogo? O grupo disponibilizará um link no chat e após executar tal ação, quando você já estiver no site, sugerimos que amplie a tela para uma melhor visualização. Depois, é só se divertir com as 10 perguntas existentes no nosso labirinto. E cuidado com os monstrinhos. Partida finalizada? Se quiser, pode colocar seu nome no ranking, assim ficará registrado. Fora que é possível visualizar suas respostas. Portanto, se você não conseguiu chegar até a final de primeira, não se acanhe e tente novamente. A vida é feita de erros e com eles aprendemos afinal. Esperamos que tudo tenha ficado claro, transparente. E caso não, podem perguntar. Se não soubermos responder, Ju nos dá uma ajudinha. Obrigada pela atenção e até mais!